Resistência não significa estar atrelado a algo do passado, a algo que nos limite, que nos circunscreva. Resistir é existir. Existir é se dar ao direito de manifestar cada um dos atributos que foram construídos por quem pisou esse chão antes de nós. Para a psicologia, a resistência é usada numa linguagem que denota aquelas coisas que seriam empecilhos ao desenvolvimento de uma pessoa. Resistências à mudança, resistências a adaptações, resistência a amadurecer. A psicologia branca, ocidental e europeia. Porque na linguagem de cura de qualquer tradição ancestral e na linguagem da tradição romani, a resistência é justamente permanecer existindo. É o nosso fio, é o nosso elo com o futuro, com a permanência e com a existência de gerações e gerações romani. Nesse 16 de maio, comemoramos com sobriedade, pois sabemos que resistir continua sendo o nosso norte. Acróstico no olvidado, por Boris Stefanovski. Dedicado a mi abuelo, sobreviviente del Samudaripen, Holocausto Romani. Solo por las noches, la luna. Amplio se hacía el tatuaje en su brazo. Mudo, erecto, el bisabuelo caminaba enfurecido. Un sonido posible solamente, el violín extenuado. Desde la cuerda de oro a la locura de sus ojos, andaba entre memorias, siempre en círculo. Reía alto, a las carcajadas, se tiraba al suelo, al lado del violín, imaginándose el ritual diario quizás, ser el héroe, siéndolo sin saberlo. Ponía fin así en las culpas sin fin, ensangrentando de a poco la sed ennegrecida. Nunca dijo por qué se reía, lo sabía yo desde la memoria de los otros. Boris Stefanovski es una mujer romani sinti, doctora en literatura por la Universidad de Brasilia, la primera doctora reconocida de etnia romani en América Latina. Ha hecho toda su investigación alrededor de la identidad y cultura romani en la literatura. Es directora del Observatorio de Mujeres Gitanas y a día de hoy dedica su fuerza, voluntad, amor y sabiduría a la lucha por los derechos romani, por la igualdad de género, por las mujeres romani y por nuestros derechos todos. Escribe y retrata en sus poesías la realidad que ve desde su propia identidad. Esses são pedaços da história.
A deflagração da guerra trouxe mais restrições aos ciganos, mestiços, ciganos romanos e membros de tribos ciganas de origem balcânica com sangue não alemão, para um campo de concentração. Uma ordem do Escritório Central de Segurança da SS do Reich, de 2 de janeiro de 1943, especificava que eles seriam deportados para o campo de concentração de Auschwitz. Esses são os documentos da Universidade de Essex, na Inglaterra. O ano era 1944. Era o dia 15 de maio. Chega através de murmúrios pela resistência que todos, absolutamente todos, os que estavam ali deveriam morrer. Esta foi a solução final. Havia sido decretado o extermínio pelas câmaras de gás de todos os ocupantes do acampamento da assim chamada família cigana, como era conhecido na tradução do alemão. Assim relata o trecho contido nos documentos e depoimentos históricos. Em 15 de maio, o movimento de resistência clandestina no campo de Auschwitz avisou aos ciganos que os nazistas planejavam colocá-los na câmara de gás. Na manhã do dia 16 de maio, os prisioneiros ciganos não compareceram para a habitual contagem matinal e pararam de cooperar com os guardas da SS. Os Roma e Sinti lutaram até a morte. Crianças, homens e mulheres lutaram. Auschwitz nunca tinha experimentado nada parecido antes e nunca mais o experimentaria. Havia um endereço certo: seção do acampamento B2 de Auschwitz, o acampamento da família cigana. Quando a SS quis assassinar os primeiros Sinti Roma, que lá já viviam nas câmaras de gás, em 16 de maio de 1944. Eles se armaram com pedras, lençóis, pães e ferramentas. Um povo sem memória não conta sua história. Um povo que silencia autoriza violência. Hablar de mi resistencia a través de la conmemoración del día 16 de mayo, que es el Día de la Resistencia Romani, donde en 1944 las mujeres gitanas se enfrentaron a los nazis dentro del barracón que se les fue asignado en Auschwitz. Se les pretendía exterminar y se alzaron en armas las que buenamente podían tener dentro de su barracón y lograron detener en este día, en concreto este ataque. Más adelante, por desgracia, ya habría el Porrajmos, pero hoy se conmemora como esta resistencia, ¿no? Como dentro de ese barracón pudieron resistir con lo que tuvieron, ¿no? Es un poco la alegoría de nuestra existencia, ¿no? Resistir con lo que tenemos. Y vengo un poco también a hablar de cómo entiendo yo la resistencia en mi vida, de cómo yo la vivo o de cómo la practico. Aunque soy de las que piensan que desde el minuto cero de nacer las personas gitanas resisten con su solo acto de presencia, ya que diariamente son sometidas y vistas en medio, ¿no? de todo este racismo que sufren diariamente, vaya. Mi manera de resistir es el artivismo. ¿Y el artivismo qué es? Pues es el activismo a través del arte. Esto quiere decir que yo encontré mi refugio, mi manera de expresión a través de este espacio, ¿no? De la representación gráfica o de cualquier disciplina dentro del arte para expresar mi dolor y mi resistencia. Lo que a mí me remueve
lo que sufro y lo que vivo a través de mi especialidad gitana. Durante muchos años yo, bueno, he fluctuado y así dentro del activismo, ¿no? Pero como todo el mundo. Hay veces que te duele más y necesitas salir. Hay veces que estás más en plan rebelión y estás más dentro, más reivindicativa, más cogiendo los espacios, más empoderada, más, ¿no? Todo esto más. Pero al final no es algo que tú escojas, es algo que está ahí en tu vida y que tú decides cómo poder llevarlo. Si resistiendo de esta manera, haciendo activismo, cogiendo todos esos espacios, hablando a través de ellos, intentando que se les ceda micro o altavoz a todas las mujeres, hombres, niños, niñas que necesiten decir algo, ¿no? Ese discurso, ¿no? Entonces a mí a través de los años me he dado cuenta que el activismo me pasa factura. Me pasa factura en el sentido de que a pesar de que creo que todas las personas gitanas somos resilientes, en mayor o menor medida sí que somatizamos toda esta lucha y nos pasa factura porque a mí no me gustaba, ni no me gusta todo el rato como estar en pie de guerra, ¿no? Que es necesario, obvio, claro, y de hecho defiendo a muerte, ¿no? A toda esa gente que tiene como esa sangre o esa energía o ese cuerpo para poder estar todo el rato al pie del cañón de esa manera y resistir mediante su discurso y su activismo, su rabia y rebelión, su todo esto. Pero a mí eso al final me hacía como sentir que siempre iba a tener que estar así, siempre iba a tener que estar como peleándolo, como siempre iba a tener que estar señalando la cuestión racista que estás haciendo, que ojo, es súper importante, pero en mí acabó como teniendo un aspecto como bueno, que me pasaba factura, vaya. Entonces al final con el activismo lo que he hecho es canalizarlo todo esto, ¿no? Mi principal proyecto es a través de plazas y espacios que se me cedan, recuperar la memoria histórica gitana, como por ejemplo en el día de hoy, esta semana me voy a acercar a Cartagena, Murcia, a pintar un mural con una de mis ilustraciones para hablar del 16 de mayo, de esta resistencia, de por qué resistimos y por qué es tan importante que a pie de calle, a golpe de vista, hayamos tomado esos espacios a través de la pintura. Podamos pasear por ahí y quedarnos con que una pequeña parte de nuestra historia no está siendo tan silenciada, está siendo vista por personas de cualquier procedencia, ¿no? Incluso más allá todavía, creo que es muy importante porque hay niñas que no son conscientes de nuestra historia, no saben qué es el 16 de mayo, no lo saben. Entonces creo que es importante también, ¿no? Que se sientan incluidos, tampoco lo utilizaría, ¿no? Pero sí como representados en las calles, que sientan que su historia es importante, que su existencia es real, ¿no? Que su resistencia se vive en las calles, que no están invisibilizados, que nos movemos, ¿no? Que hacemos acto de presencia. Entonces, bueno, aparte de este proyecto, de tomar las calles, los espacios, plazas, a través de los murales, hablando de nuestra historia, también como que toda la cultura gitana la intento también representar de esta manera, ¿no? De una manera como más visual, ¿no? Y a golpe de vista y que los payos también, ¿no? De alguna manera hacerles un poquito de pedagogía sabiendo que no somos simplemente lunares y flamencos en el caso de España, ¿no? No somos simplemente, ojo que es mucho, o sea, bien orgulloso estoy de mis lunares y de mi flamenco y de mis faldas largas, pero creo que es necesario ocupar más espacio todavía, todo lo que nos dé el cuerpo y todo lo que queramos. Entonces, creo que es importante que se entienda que el activismo existe desde hace mucho tiempo, pero que las personas gitanas los estamos desde hace unos años reivindicando de una manera muy fuerte, cogiendo los espacios, intentando que todo nuestro discurso se plasme desde ahí, ¿no? Y quede para los restos, porque al final no es más que otra representación del pueblo gitano, ¿no? El arte. Y no lo digo como en un sentido exótico o como de amor romántico, ¿no? Sino como, pues la pregunta viene
que es cómo hemos podido resistir los gitanos, aparte de por nuestro espíritu nómada y nuestro coraje ante la vida, nuestra resistencia pasiva, sin agresión, a través del arte, bueno, en el caso de España, perdón, el flamenco y todo esto, ¿no? La cestería, no sé, cualquier tipo de arte que se nos ocurra ahora, ¿no? Siempre ha estado en la existencia y en la vida de los gitanos. Se ha ganado la vida a través de ellos, ¿no? Y que hay seña más que esa, ¿no? Que de un pueblo que de todo su arte plasmado en las calles, pero también en su historia. Es la que la cuenta, ¿no? Es la que todas estas canciones tradicionales, sean de donde sean, siempre que vienen del pueblo gitano, siempre cuentan su diáspora, siempre cuentan su existencia, siempre cuentan su existencia de una manera dolorosa pero bella, ¿no? De, como quedando ahí, como la necesidad de que quede plasmada como buena cultura oral a través de cualquiera de nuestros sentidos, ¿no? Eso es el arte, ¿no? Que se reivindique a través de cualquier de nuestros sonidos, vista, oído, pues todo esto. Y bueno, creo que es necesario que todos seamos conscientes también de que dentro del activismo entramos todas y todos. Que no hay que cerrarse a ningún tipo de rama, ¿no? Dentro del activismo, y creo que es como necesario que vayamos fluctuando entre las dos partes, porque a veces, no sé si a todos, porque eso es generalizar demasiado, pero a bastantes nos pesa el activismo y nos acaba doliendo. Entonces, que podamos tener como un equilibrio sano, ¿no? Eso es lo que me ha pasado a mí. Y bueno, en este día de resistencia romani era un poquito lo que venía a abrir, ¿no? A hablar de esta resistencia, de este tipo de resistencia, el activismo, que somos muchas personas aquí ya adentro y que coge muchas más y que, bueno, eso. Opre Roma. Gracias. Cuando se rasga el cielo, me inunda la noche. La loba negra me lleva al galope. A sus lomos surco la ira que recorre mi cuerpo, furia sangrienta. Riego las calles de gritos, duquelas que recorren entrañas, vísceras negras, donde reposan mis fauces, pensamientos, sentires que se me enquistan al renegar su existencia. No siento nada, no necesito a nadie. Mi cuerpo indómito es batalla y resistencia. Nómada ingobernable, donde habita el fuego que todo calcina y lo deja yermo. Salvaje chillo por el empedrado de esas calles que me revuelven, que recuerdan que nunca habrá nadie que entienda lo complejo de esa furia sangrenta de resistencia. Se seleccionó a hombres, mujeres y niños por su condiciones para trabajar en los campos de concentración. Varios informes ahora catalogados muestran desprecio, malas condiciones sanitarias y poca comida. La violencia perpetrada cuando llega a los trenes con familia entera. En el campo de Ajnovi era extrema. Los ancianos fueron descartados, no antes de que se le cortaran el pelo, le quitaran las pocas pertenencias y le tatuaran el número en los antebrazos, la marca de la letra Z, seguida de los numerosos números, dejaba claro que la sesión era para los Roma y City. Cuando vinieron a detener a mi vecino gitano, no dije nada, no era gitano. Los números y persistente en varias situaciones. El 16 de mayo es el día en que hombres, mujeres y niños, jóvenes y mayores, decidieron luchar por su vida, luchar el derecho a existir. La resistencia para mí es poder demostrarle
a la sociedad de hoy con todas las armas que tenemos de que somos iguales y tenemos los mismos derechos, demostrándole a los que no son gitanos que nosotros tenemos derecho de estar en esta sociedad con los mismos derechos como ciudadanos de primera. Desgraciadamente, como somos gitanos, tenemos que demostrar el doble para poder entrar en esta sociedad que no nos quiere. Pero yo soy muy cabezona y lucharé hasta el final para demostrar que somos iguales. ¿Cómo podemos demostrarle? En la educación, que los niños desde pequeños le inculquemos la educación y la formación, porque es la única arma que tenemos ante esta sociedad, la educación. Sé médico, sé fontanero, sé abogada, sé maestra. Ese es el único camino que tiene que seguir el pueblo gitano para resistir y luchar ante esta sociedad tan injusta. Yo creo que lo vamos a lograr, porque un pueblo que no está formado y tenga esa educación, yo creo que está condenado a repetir y no salir de la imaginación. Para seguir La en el fuerza día a día. viene de nuestro antepasado, de la sangre que derramaron por vivir libre, por ser independiente y por esa sangre que se derramó en los campos de concentraciones, por esa sangre que derramó nuestro antepasado por el camino, viene nuestra fuerza interior. Tenemos una fuerza interior que la sociedad no la tiene. Nosotros, imagínate que tenemos un sexto sentido, que prevenimos ya antes de que nos vengan las cosas. Somos astutos porque está en nuestra sangre, nos viene del interior de nuestro corazón. Somos un pueblo milenario, un pueblo lleno de raíces, de salvia, que lo llevamos dentro. Esa es nuestra herencia que tenemos dentro de nuestra sangre. Pedaços da História, por Sônia Reis. Nada semelhante aconteceu em Auschwitz e não aconteceu depois. Ambos os lados perderam vidas. Os SS ficaram pasmos. Eles não foram capazes de prever essa revolta. A perda de um número significativo de seu contingente e o medo de que o levante se alastrasse, decidiram abandonar a ideia. Naquele dia, nenhum Roma foi levado às câmaras de gás, embora tenham sido punidos com jejum. E o que é a memória, senão a resposta e contra-resposta à indiferença? Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz em 1966, prisioneiro judeu dos campos de concentração nazistas. Divulgar a história do povo romani é reconhecer as figuras da resistência romani, aquelas mulheres cujas contribuições para a história, arte, linguagem, folclore ou música não aparecem nos livros de texto e não são nomeados ou reconhecidos. As mulheres da resistência romani foram protagonistas combativas do genocídio nazista. Não só como vítimas, mas também como guerreiras. David Martínez Nogueira. E a que resistimos? Resistimos a um sistema mundial que, desde o início, quis que sejamos exterminados ou disciplinados e assimilados a um ideal racista e colonial moderno. Resistimos agora desde as nossas identidades culturais, a qualquer assimilação, homogeneização e genocídio vital, cultural e epistêmico que nos é imposto. As chamadas minorias não vão se curvar à maioria. Não o fizemos anteriormente e não o faremos agora.
Pedaços da história. Os Sinti e os Roma trabalharam em estreita colaboração com os grupos de resistência nos territórios ocupados. Eles desempenharam um papel importante nos movimentos de libertação nacional, especialmente no leste e sudeste da Europa. E também cooperaram estreitamente com o movimento de resistência na França. Muitos Sinti e Roma perderam a vida na guerra contra o nazismo, do outro lado dos campos de concentração. Durante um período que varia de 1938 a 1944, sempre lutaram contra a privação de seus direitos e seu registro racial desde o início. Eles protestaram contra leis discriminatórias e tentaram obter a libertação de membros da família deportados através de petições ou intervenção pessoal. Alguns obtiveram sucesso, poucos, entretanto. Alguns contatos e ajudas foram possíveis através de pagamentos. É o que diz a carta de protesto de Franz Horvath, enviada ao governo do Reich e datada de 12 de 5 de 1938. Hoje, trata-se de um documento histórico. Poucas semanas depois de escrever a carta, Franz Horvath, na época com 63 anos, foi preso como manifestante e deportado para o campo de concentração de Dachau. Os outros signatários da carta conseguiram escapar a tempo. Com a ajuda de amigos e vizinhos, alguns Sinti e Roma conseguiram ir à clandestinidade para escapar da iminente deportação. Às vezes, eram advertidos por oficiais que deliberadamente atrasavam ou contornavam a execução das ordens de deportação. Paul Krieber, que trabalhava para a polícia em Wuppertal, era um deles. Ele se recusou a executar ordens de deportação e ajudou os perseguidos a fugir. Posteriormente, ele foi premiado com a Cruz Federal de Mérito da Alemanha em 1988, por sugestão do Conselho Central dos Sinti e Roma alemães. Outros conseguiram escapar dos guetos e campos de concentração, sendo vigiados na Polônia ocupada e viveram escondidos por muitos anos. Alguns também conseguiram escapar de outros campos de concentração, até mesmo do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau. Nessa época, muitos já estavam estabelecidos e vários faziam parte do exército alemão. Mas ao se manifestarem contrário ao regime que retirava deles todos os direitos civis, estavam condenados a esses campos de concentração. Isso nos leva a crer que nada nem ninguém está a salvo. O direito à participação social é imprescindível na construção de uma sociedade justa e igualitária. Essas passagens, hoje documentadas no Museu do Holocausto em Austin, Texas, nos Estados Unidos, fazem referência à força de homens e mulheres que deixam seus exemplos e, com isso, nos mostram que um povo deve conhecer a sua história. Resistir hoje é lutar para que a história não seja retirada, modificada ou mesmo ignorada nos livros de história. Nabiste Romale. Opre Roma. Pedaços da história. Segundo Rainer, ao longo dos seus 17 anos de existência, cerca de 22.650 prisioneiros ciganos foram deportados para o acampamento da família cigana. Esse número inclui as 350 crianças nascidas no campo. Cerca de 85% delas pereceram. Cerca de 13.150 morreram por negligência voluntária, fome, doença, maus tratos e exaustão. E cerca de 5.700 foram assassinadas nas câmaras de gás. Mais da metade deles durante a noite de 2 de agosto. Ao final da Segunda Guerra e do genocídio, os Roms e Sinti, muitos enlouqueceram, outros migraram para países da América Latina em maior número. Alguns tiveram braços familiares totalmente extintos e outros, apenas um sobreviveu.
Após os anos de morte, os mais velhos mudaram o olhar. Alguns morreram de desgosto e tristeza. Outros reconstruíram suas identidades, mudando sobrenomes e reorganizando suas estratégias de sobrevivência. O momento que nos move é o resgate da discussão sobre o enfrentamento da romafobia ou do antigitanismo, como forte expressão em alguns países da Europa e na América Latina. Essa discussão faz com que se repense o número de mortes, causas prováveis, qualidade de vida atual, reconstruções de identidades em alinhamento de várias ações em defesa da dignidade da Romá no mundo. O que ocorre no Brasil é, sem sombra de dúvida, um genocídio cultural, em uma escala avassaladora e com aporte de organismos midiáticos e de alguns poucos ciganos, numa tentativa desesperada de reconhecimento. A vaidade faz isso, empodera a mediocridade e o desconhecimento, amplia a romafobia. Infelizmente, não é diferente no restante do mundo. São anos de atraso que hoje cobram um preço caro aos brasileiros e brasileiras da etnia romani. Como diria Paulo Freire, cuja visão enxerga as nuances, é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Elizabeth Gutenberg, uma síntese sobrevivente do campo de extermínio, é uma cientista alemã, fala o seguinte: a primeira impressão que tivemos de Auschwitz foi horrível. Estava escuro quando chegamos, uma área enorme, mas você só via as luzes. Tivemos que passar a noite em um grande salão no chão. No início da manhã, tivemos que marchar para o acampamento. Lá, fomos tatuados pela primeira vez, os números de prisioneiros no braço e os cabelos cortados. As roupas, os sapatos e as poucas coisas que tínhamos conosco foram tiradas de nós. Ela sabia ler e escrever e foi recrutada para tal serviço. Vários de seus irmãos morreram de maus tratos e de fome. Poema Caminhantes, de Dvoria Stefanovski. Ciganos, caminhantes para sempre, orgulhosos, arrogantes, cantores, trocando pão por sons, vendendo sonhos e achados, determinados a caminhar. Eles queriam escravo, eles se tornaram fugitivos, caminhantes da própria vida. Eles queriam prendê-los pela força. Eles decidiram nunca mais parar novamente. Eles se tornaram nômades, teimosos em continuar a ser eles. Eles estavam determinados. Hereges se converteram para todas as religiões, determinado seguir, existir. Eles procuraram, mude-os, a língua, eles se acostumam com isso, ao multilinguismo, insistindo permanecer vivo. Eles tentaram expulsá-los de todas as pátrias. Transnacionais foram construídas. Entendimento que eles são do mundo, fingindo aculturá-los. Eles se tornaram uma cultura que incorpora, transformando. Quem poderia detê-los? O caminhante, a força do grande raid, cozinhas. Sim, eles pararam, tornando-se parte intrínseca do carrasco no seu ser. Por maldição ou ironia, não se sabe, eles nunca serão separados deles novamente. Mesmo que eles queiram,
Para sua sorte, eles disseram, resistente. Mas os caminhantes, eles seguiram. Eles queriam exterminá-los como uma solução final. Eles sobreviveram e ainda cantam nas estradas. Eles sofrem um inferno na vida por séculos, mas eles finalmente venceram a morte. Em pé, caminhantes, eles queiram calá-los, apagar seus rastros. Hoje, eles lutam e reconstroem no Lungodron, escrito, vivido, história que se segue, agora em sua própria voz, Opre Romar. Pedaços da história. Quando os direitos fundamentais de uma pessoa, um grupo, uma etnia, seja ela qual for, atingido de morte, não podemos nos calar, nem aqui e nem em nenhum lugar do mundo. Em memória dos que morreram no dia 2 de agosto de 1944, e a todos e todas que cotidianamente são atingidos de morte pelas várias faces da romafobia ou do anticiganismo, nós iremos resistir. Em memória à resistência histórica do dia 16 de maio de 1944, precisamos compreender e continuar lutando contra as contínuas formas de extermínio, segregação e racialização. As consequências foram muitas e constantes, dentre elas o medo. O poema do rom italiano Santino Spinelli, para lamentar aqueles que pereceram, está escrito no monumento em homenagem aos Sinti e Rom, assassinados sob o regime nazista. Ele diz: rosto afundado, olhos escuros, lábios frios, silêncio. Coração rasgado, sem fôlego, sem palavras, sem lágrimas. O silêncio dos registros de nascimento no Brasil e dos óbitos na Espanha. A condenação por suposição de um cometendo crime por toda uma etnia, como na Bélgica, a política segregacionista norte-americana e israelense, o registro forçado imposto pelas autoridades policiais italianas, a exclusão de direitos como opinião pública em Portugal, ou o crime de um como crime de todos, como na Argentina e Brasil. Ou ainda a simples e corriqueira expulsão, como fazem os franceses. Então, não os quero aqui, faça-os caminhar, ou eternos imigrantes. Maria Luísa Tucci Carneiro generosamente apontou para um raro e importante documento de imigração cigana que ela encontrou no arquivo histórico do Itamaraty, no Rio de Janeiro. O documento explicita o fato ocorrido em 14 de dezembro de 1936, quando 30 poloneses e gregos ciganos, a bordo do navio Almirante Alexandrino, oriundo de Lisboa, foram impedidos de desembarcar no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Carneiro e Strauss, 1996, página 12. Os ciganos foram enviados de volta a Portugal. Essa é uma forte indicação de que os rom que conseguiram ser aceitos como imigrantes provavelmente não assumiram a sua identidade publicamente. Como os sobrenomes ciganos não eram tão facilmente identificáveis como os dos judeus, os mais afortunados possivelmente entraram no país como europeus brancos. Há muitos de nós, de todos nós, dentro dos balaios com os quais as velhas práticas de exclusão
e as novas estão alicerçadas. Nico Fortuna diz: os judeus ficaram chocados sobre a deportação e podem lembrar o ano, a data e a hora em que isso aconteceu. Os ciganos deram de ombros. Eles disseram: claro que fui deportado. Eu sou cigano. Estas coisas acontecem a um Roma. Pronto. Das caravanas sobraram pouca coisa. Apenas a fala de muitos gádios relembrando os ciganos em seus estados e municípios, e a fantasia das barracas como lugares ideais de liberdade, sem com isso crer que o que é imposto traz ao longo dos séculos a ilusão de tradição e cultura. Infelizmente, no Brasil, há quem faz referência às barracas como modelo de cultura e tradição, sem sequer elevar o tom contra a grave situação da falta de condição básica e de saneamento básico e habitação condigna. Eles se trancaram no quartel e puderam, assim, evitar o extermínio iminente por enquanto. No entanto, a SS finalmente invadiu o acampamento cigano na noite de 2 de agosto, após a seleção de todos os prisioneiros capazes de trabalhar. Embora as 2.900 pessoas restantes não tivessem a chance desta vez, elas resistiram seus algozes até o fim. No dia 2 de agosto de 1944, a SS pôs fim à resistência no campo de Auschwitz. Um guarda da SS me disse o quanto essa ação foi especial, tão mais difícil do que qualquer outra coisa que já havia sido realizada em Auschwitz. Os Roma e Sinté, que sabiam que estavam reservados para eles, gritaram, brigaram, surgiram tiros, dispararam as pessoas e ficaram feridos. Os reforços da SS chegaram quando os caminhões estavam apenas pela metade. Os ciganos até usavam pães como arma, mas a SS era muito forte, muito experiente, numerosa demais. Laszlo Tilani, falando sobre a liquidação do acampamento da família cigana. O professor Rainer Schulze conta em outro trecho dos seus estudos. No entanto, na noite de 2 de agosto de 1944, não houve tal descanso. Todos os ciganos ainda foram deixados no acampamento da família cigana. Quase 2.900 homens, idosos e enfermos, bem como mulheres e crianças, receberam uma ração de pão e salame e foram informados de que seriam transportados para outro campo. Alimentando-se com essa decepção, a SS os carregaram em caminhões. Mas, em vez de uma jornada substancial para outro campo, eles foram levados apenas a uma curta distância até as câmaras de gás próximas. Pela manhã, o acampamento estava vazio, e isto marcou o fim do Auschwitz, no acampamento da família cigana. Acróstico não esquecido, para meu avô, sobrevivente do Samud Aripen, Holocausto Romani, por Boris Stefanovski. Só à noite a lua se fazia ampla tatuagem em seu braço. Mudo, ereto, o bisavô caminhava, enfurecido. Apenas um som possível, o violino exausto. Da corda dourada a loucuras dos seus olhos. Ele caminhou entre as memórias, sempre em um círculo. Ri em voz alta. Para o riso, ele se jogou no chão, ao lado do violino. Imaginar no ritual diário, talvez, ser o herói, sem saber. Acabou assim, na culpa sem fim, pouco a pouco, ensanguentado, o Z enegrecido.
Ele nunca disse por que estava rindo. Eu sabia pela memória dos outros. A relutância de muitos Roms e Sinter de lembrar e comemorar sua vitimização durante o período nazista, a sua condição socioeconômica nas sociedades de hoje, argumentando que a lembrança é um luxo que os Roms não podem apagar. Jan Hancock. Esquecer o passado não é uma opção, não há escolha. O luxo da lembrança. A lembrança que devora as forças nos retira a dignidade, nos leva para um lugar sem alegria e sem senso de unidade, nos separa. Daquelas famílias diretamente afetadas, poucas se levantaram. Vieram sobreviventes, ainda pequenos, ou os que conseguiram fugir o mais longe possível. Esse foi o caso do Brasil. Pedaços da história. A noite de 16 de maio de 1944 manteve uma ressonância particular para os grupos que sobreviveram e continua a ser uma dolorosa lembrança da sua perseguição pelos nazis. Desde 1997, tem sido marcado internacionalmente como o Dia da Recordação do Extermínio Romani. E em 2015, o Parlamento Europeu designou este dia como Dia Memorial do Holocausto dos Rom e Sinti, refletindo a importância desta noite para os Romani e para a memória cultural europeia e de todo o mundo. No entanto, os ativistas Romani sentem cada vez mais que não querem ser lembrados apenas como vítimas indefesas dos nazistas. Portanto, além de 2 de agosto, começou a se celebrar o dia 16 de maio como Dia da Resistência Romani, para servir de inspiração para a batalha contra a contínua discriminação dos Roma e Sinti na Europa e no mundo, servindo de marco contra as incontáveis formas de violação e racialização contemporâneas. Muitos não conhecem essas partes da história, e nem tampouco a devastação e a migração desse período histórico. Países como Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Colômbia receberam inúmeras famílias, clandestinamente, ou pela troca do nome para fugirem das identificações. No Brasil de Getúlio Vargas, muitos foram expulsos, deportados ou impedidos de entrar no país. Já em 2019, essas lembranças podem parecer distantes, isoladas, esquecidas, mas não estão. Seja pelas novas formas de exclusão social, agressões e assassinatos, cometidos todos os dias contra Roma, seja pelas reportagens que aparecem e ressurgem com força a condição mística e folclórica que distanciam as políticas públicas da realidade. Elas estão aí, com outra roupagem, ano após ano. Com o contínuo aculturamento, a falta de instrução e a contínua apropriação da identidade, a distância entre as etnias no Brasil se alarga, assim como ocorreu em outros países. Um movimento bastante reservado aos países da América Latina, infelizmente, o Brasil não foge à regra. Em 2020, mais um 16 de maio se apresenta, igual na sua relevância e na necessidade de recontar partes da história. Mas, diferente das nuances e nas adversidades de uma pandemia, de uma guerra mundial contra um vírus e do difícil enfrentamento diante do avanço da extrema-direita no Brasil. Quando situações explícitas de homofobia, desrespeito, racismo institucional e ou coletivo social ocorrem, precisamos de forma clara
objetiva e firme nos posicionarmos contrariamente. Todos os mecanismos e ações devem servir de base para aprimorarmos a ação conjunta entre pessoas e países, em especial com o posicionamento conjunto da academia, sendo que em todos os países a marca inequívoca da perseguição e do preconceito étnico atinge de forma secular, sistemática e criminosa a identidade da Roma, em especial das futuras gerações. O ano é 2021. Seguem seus ofícios, velórios, choros sem os pais, pais sem suas filhas e filhos, retirados dos direitos antes anunciados, expostos ao medo, à desinformação. De volta, contando com a família. De volta, fechando as estradas, novamente superando o medo. Muitos acham que a história não se replica, ou até que não há tempo para essas lutas. Lutas de gadio, como muitos falam. Há um imenso senso de mudança, difícil de entender. Uma esperança vaga do entendimento do direito. Mas continua a resistência. Mais e mais lampejos de consciência vão se formando até que um dia, quem sabe, se conte as histórias reais de pessoas reais, sem a marca estereotipada que segrega direitos, muitos desses seguem compreendidos. Hoje, a estrada é outra. Precisa ser outra. E como em 16 de maio de 1944, construímos nossas opções de resistência. Desta vez, contra o aculturamento, a apropriação da imagem, a negação da história e o avanço da extrema-direita. Poema de Zerafim, ano 2013. As flores não escolhem o solo em que nascem, apenas brotam, vivas e felizes. Crescem e cumprem o seu papel de flores. Precisamos plantar mais flores, precisamos compreender mais o nosso papel. No dia 2 de agosto de 1944, muitas roseiras foram arrancadas, mas a terra não se esqueceu delas. Nós somos as filhas, as netas e bisnetas que ainda escutam o canto e o murmúrio da resistência. Resistência compartilhada. Alfredo Anúncia Markovski nasceu em 10 de maio de 1926 e faleceu em 30 de janeiro de 2021. Foi uma mulher polonesa, Sinti, que, durante a Segunda Guerra Mundial, entre prisões e serviços forçados em campos de concentração, salvou cerca de 50 crianças de etnia romani, crianças alemãs e judias, da morte no Holocausto e no genocídio de Porãimos. Em meados de 1940, veio à tona os primeiros boatos de que os alemães teriam construído um campo penal na região da Silésia. Ailek se ofereceu para espionar a instalação. Já em setembro, deixou-se capturar propositalmente numa batida policial em Varsóvia, sendo levado para Auschwitz, juntamente com centenas de outros presos.
Nessa época, ainda não se tratava de um campo de extermínio. As mortes violentas faziam parte do cotidiano. Os detentos eram espancados até a morte, torturados, executados ou sucumbiam à exaustão, à fome e à doença. Mal chegado a Auschwitz, um soldado polonês escutou um oficial da SS anunciar pelos alto-falantes: ninguém pense que vai sair daqui vivo. Vocês vão sobreviver 6 semanas. E viver mais só pode ser um ladrão. E quem é ladrão vai para a divisão penal, com condições de trabalho ainda mais duras. E lá é garantido que não vai viver muito tempo mais. Suas descrições foram taxadas de exagero. Ninguém acorreu em ajuda. Auschwitz só seria libertado em janeiro de 1945, depois de ser palco de morte de mais de 1 milhão de pessoas. Em 12 de março de 2000, o Papa João Paulo emitiu um pedido de desculpas, pública e formal, para, entre outros grupos de pessoas afetadas pela perseguição católica, o povo romá, e pediu a Deus por perdão. Em 2 de junho de 2019, o Papa Francisco reconheceu durante uma reunião com membros da comunidade de romenos o histórico da Igreja Católica de promoção da discriminação, segregação e maus tratos contra o povo romo ao redor do mundo, e pediu desculpas e pediu perdão ao povo romo. O Dia da Resistência Romani representa uma mudança na forma como a cultura e a identidade romani aparecem no espaço público. Essa mudança vem de uma compreensão desse espaço como um espaço político, onde uma história de resistência substitui uma história de opressão. Como em tudo, nada pode ser considerado real se as informações não forem para todos. Manter vivas as memórias desses eventos pode ajudar a evitar que tais crimes voltem a acontecer no futuro. Por muito tempo, o povo romani foi deturpado por estereótipos: o mendigo, a prostituta, a vítima compassiva, o artista folclórico. Esses estereótipos obscurecem as nuances da cultura e identidade romani, que devem ser o resultado da luta política. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para promover a cultura e a identidade romana. Isso significa todos e todas nós. A ignorância, o obscurantismo precisam ser encarados como obstáculos a serem superados. Pedaços da história. Há uns anos atrás, um grande amigo, um irmão, desabafou sobre toda essa construção. Muitas e muitas noites penso em restringir minha identidade à dos meus, somente a minha casa, a minha família. É um cansaço mental, emocional e físico avassalador. Hoje eu entendo tão bem quem faz o papel do esquecimento social. Preserva-se a saúde e os lucros também. É muito folclore. É tanto que quando chegamos a algum lugar e nos identificamos, as pessoas dizem: nossa, não parece. Daí pergunto: com o quê? O Brasil virou um canteiro de obras e bugigangas,
e nossa cotação está abaixo de 1,99. Mas aí, quando justifico que viajo muito, logo perguntam: nossa, você é cigano mesmo? No que respondo: não sou cigano, sou romá. Pronto, já basta para o sangue aquecer novamente. A falta de uma tradição para transmitir sua história e cultura por escrito deixou a sociedade mais ampla, atribuindo muito pouco valor às memórias e experiências. Também significou que os assim chamados ciganos foram tratados como um fenômeno marginal, não digno de ser incluído na memória histórica geral. Suas histórias permaneceram amplamente desconhecidas e não reconhecidas. Esse esquecimento cultural da história dos assim chamados ciganos é uma importante razão pela qual toda a Romá, no mundo inteiro, que é considerada a maior minoria étnica, inclusive na Europa, na América Latina não se sabe pela falta absurda dos censos. Eles continuam a sofrer de extrema pobreza em vários lugares, da falta de oportunidade de emprego, discussão de trabalho e renda, e a discriminação em áreas como condição de habitação, educação, acesso à educação e acesso à saúde. Rainer Schulz faz uma anotação bastante significativa. Depois de todos os seus estudos e o seu trabalho, para que a memória do Holocausto romani não se perca. A comemoração nunca é o fim em si mesma. Para que ela seja significativa, a comemoração precisa lembrar o passado para mudar o nosso futuro comum. Se o que ocorreu no dia 16 de maio de 1944 nos ensina alguma coisa, e certamente nos diz alguma coisa, e nos diz numa voz bastante alta, é que quando os direitos humanos de um grupo são violados, nenhum grupo pode se sentir seguro. A lembrança histórica é, antes de tudo, um compromisso com a humanidade. E a gente não está dando impressão vazia, tudo isso está comentado. Entendeu, Ruiter? Então, não tem como contrapor. Você não tem como dizer não no processo. Não existiu, né? Sabe? Explorou. Ele é enorme, gente. Eu consegui achar todos os arquivos de Auschwitz. Eu li só um pouco, eu não quis ler tudo, não, porque eu não dei conta, não. Mas é terrível. Então, é legal que o consenso, né, vá, porque a Romá ela não foi separada, os outros foram. A Romá e os Sinti não foram separados, era todo mundo junto, a família inteira junta. Até porque, por conta das experiências, né, e porque eles usavam muito tifo e outras doenças para matar em conjunto. Se deixasse em conjunto, matava mais rápido. E tem um dado que é impressionante. Todos os ciganos, porque não tinha esse nível de analfabetismo, ele era muito controverso, né? Todos os ciganos que faziam algum tipo de escrita ou eram formados, eles iam para os serviços das estruturas assim, internas, faziam registro de quem entrava, faziam os registros das assinaturas, dos nomes, de quem morria, de quem ia para um lugar ou outro. Muitos faziam registro de falecimento dos seus próprios. Caramba!
né? Mas todos eles, os que sabiam escrever e ler, eram utilizados como mão de obra. Tinham ciganos médicos entre o grupo obrigatório. Quando eu descobria que o cara, nos registros dele, era formado em medicina, ou era escrivão, eles eram aproveitados. Por isso que não morreram 6.000 naquela noite, porque eles resistiram, porque eram muitos, no dia 16, mas aí foram fazendo a contagem para ver quem podia ser transferido para o outro campo. Desses, foi dada essa contagem e ficaram 2.900 e pouco, que foram todos mortos. Os outros foram levados para outros campos e aproveitados, e alguns conseguiram fugir.